Muito bem, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima. Programa O Canto da Paz, eu, Cláudio José, com vocês. E eu já peço desde agora para que os vossos corações se acalmem e busquem esta comunhão em Deus através da comunhão espiritual. Não precisa saber nenhuma fórmula específica para se pedir esta comunhão espiritual, simplesmente mostrar-se disponível para que Cristo venha realizar e fazer em ti a obra como servo. Simplesmente diga: Senhor, minha alma tem sede de ti. O meu corpo necessita de ti. Receber espiritualmente, Senhor, o vosso corpo e o vosso sangue redentor. E que Ele possa fazer esta graça neste momento a todos nós. Possa realizar tudo isso em todos nós, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para sermos curados, restabelecidos, fortes, fiéis a Ele, e podermos lutar este bom combate em favor à Santa Igreja. Peçamos também a intercessão da Santíssima Mãe de Deus, Virgem Santa Maria, para que ela nos acompanhe durante este programa e por todo o nosso caminhar, nos auxiliando, passando à frente das nossas vidas, derrubando portas, portões, muros, muralhas, quebrando cadeias e correntes, desatando os nós, para que nada daquilo que não foi proposto e permitido em Cristo nosso Senhor, para o nosso crescimento espiritual, tenha valor em nossas vidas, que caia tudo por terra, seja inveja, más palavras, seja confrontos, desavenças, seja o que for, que não é de Deus. Tenho certeza que ela, junto com São José, em sua poderosa intercessão, com toda a milícia celeste, santos anjos e arcanjos, e os nossos anjos da guarda, e se nós pedirmos, estaremos sempre protegidos sob este manto poderoso, pelo poder que lhe foi concedido pelos méritos em Cristo nosso Senhor, de esmagar a cabeça de Satanás e todo o seu reino, e que esmague realmente e ordene que eles vão se prostrar aos pés da cruz de Cristo nosso Senhor e os proíba de voltarem a atormentar qualquer um de nós. Yeshua, 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 Yeshua. Peçamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Quero mandar um abraço fortíssimo ao Claudemir, um querido amigo meu de muito tempo, de muitos anos, ao Ronaldo, que deve estar lá ainda, se eu não me engano, na Flórida. Quero mandar para o Moisés um grande e forte abraço de irmão, que está no Espírito Santo. A Kátia, minha querida amiga intercessora, que também está ligadinha aqui com a gente no nosso programa em oração, intercedendo por todos nós. E outros que eu sei que estão aí encorujados, intercedendo.
é só mandar um oi pelo zap da rádio 44 42 0844. Tenha essa coragem de pelo menos falar: oi, eu estou ouvindo o seu programa e estou orando por todos, intercedendo por todos. Esta é a nossa obrigação. A minha salvação depende da salvação de vocês e vice-versa. Então vamos ao programa, gente, porque, como sempre, temos muita coisa para fazer, temos muito trabalho a realizar. Muito bem, o título do programa, basicamente, como sempre, eu acho que eu estou até meio já esquecido da coisa, mas eu sei mais ou menos que é alegria e euforia. Deixa eu ver aqui o que foi passado. Tá aqui. Alegria ou a euforia? Terceiro domingo do Advento. Nós vivemos essa diferença? Eis a grande questão. Eis a grande questão que já durante a semana, quando foi falado, né, na Santa Missa, o terceiro domingo vai ser o da alegria e tal, o meu coração já se sentiu meio que apertado, porque sabia que vinha coisas que geralmente desviam a todos nós da fé, da virtude da fé. Eu falo às vezes fé, mas gente, tenta sempre entender que a virtude de fé é uma coisa totalmente contrária a simplesmente você ter fé. Qualquer um pode ter fé em qualquer coisa, mas ter a virtude da fé é aquela frase que eu falei e costumo falar sempre, por toda a vida. Uma coisa é você estar com Deus e estar em Deus. Estar com Deus é essa euforia, essa alegria que tudo Deus me ajudou, foi muito bacana e é muito legal em tudo isso e tudo mais. Mas quando se trata da virtude da fé, aí que como se diz, né, o caldo entorna. É muito difícil, gente, é muito difícil a questão da virtude de fé, porque nós já estamos vindo já durante um certo tempo, e não é pouco tempo, sendo amaciados com falsas doutrinas, com falsas questões morais da Igreja Católica. Nós estamos sendo amaciados com tantas coisas que a gente se perde nessa relação do que realmente é necessário para que nós sejamos salvos. Então, a questão mais lógica é colocar para todos nós, através da ação do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, que ele abra o coração nesse momento, o nosso coração, para que nós possamos chegar à nossa alma e entendermos profundamente essa grande diferença de estar com Deus e estar em Deus, que basicamente é a mesma relação com que eu coloquei aqui, alegria ou a euforia. O que você pensa em tudo mais que estão fazendo? Qual que é a relação que nós temos na ideia, né? Qual que é a relação sobre esses dois momentos em nossas vidas? Então, vamos lá. Eu quero colocar em princípio, para que a gente entenda uma coisa, tudo que é euforia. No princípio, o vinho foi criado para a alegria e não para a embriaguez. Isso está em Eclesiástico 31:35. E no 36 já fala logo direto: o vinho bebido moderadamente é a alegria da alma e do coração. Isso é uma questão de razões humanas e nós estamos com Deus. Ou seja, nós estamos em festividade em nossa casa, nós temos aquele ciclo de amizade, aquele círculo de amizade em nosso trabalho, na nossa comunidade. Isso é estar com Deus. É estar com Deus, porque ali nós vamos praticar os festejos como humanos entre nós, nos relacionando, nos perdoando, nos amando e tudo mais. Então, é uma questão de estar com Deus. E eu quero colocar aqui claramente, para que a gente entenda um pouco mais profundo tudo isso, é que assim, tanto a alegria
quanto à euforia, elas dão movimento no nosso corpo. Nós temos que prestar atenção nisso. Dão movimentos até saudáveis, é lógico, mas passam por caminhos diferentes em nós. Veja bem, estão intimamente ligados, porque muitas vezes da alegria passa-se a euforia, que acaba contaminando a verdadeira razão, estar em Deus, e vice-versa. Você pode estar numa euforia e de repente você cai em si e acaba passando a alegria. Calma, gente, calma. Nós vamos chegar lá. Mas por isso que eu digo, né? Há como separar, são homogêneas. Desculpa, são heterogêneas. Heterogêneas, sabem o que é isso? Eu fugi da escola, já nem lembro mais. Mas eu acho que são coisas que dá para separar. Não é isso? Muito bem. Então vamos entender assim. A alegria, olha como vai dar para entender facinho as coisas. Vamos passar para o lado da euforia, tá? A euforia, ela passa aos nossos olhos. Então, tudo aquilo que nós vemos, seja de um desfile de moda, seja de um show, seja na rua, aquilo que nos agrada aos olhos, tudo aquilo passa a ser uma coisa que vai chegar à nossa mente, ela vai reagir em nossos corpos e muitas vezes, em alguns sentidos, ela acaba se descontrolando. Ela deixa como que fosse um vício, uma necessidade de ter novamente, como uma droga. Como uma droga. Por exemplo, você está num show, você está em plena euforia. Você está totalmente entregue à euforia. E aquilo vai te deixar na vontade de ver novamente o show. De ficar como se fala, ficar lembrando as coisas que você passou, aqueles momentos em que você realmente reagiu de uma forma até que pode-se dizer sem sentido, porque aquilo lhe trouxe uma euforia muito grande. Isso já não é alegria, é simplesmente euforia. Então são coisas que podem ser até descontroladas em nossas vidas. Uma falsa paixão, por exemplo. De repente você está caminhando, você olha uma pessoa na rua, não importa o seu estado, né, o seu estado civil, eu digo assim que de repente você se apaixona por uma pessoa, no falar, no vestir-se e tudo mais, no jeito da pessoa, e te causa uma euforia, porque você acaba perdendo noites de sono, você acaba tentando ter um relacionamento com a pessoa, e ainda mais se ela não quiser, né? Então acaba sendo uma euforia, mesmo que negativa, acaba sendo uma euforia e descontrolando a pessoa. Porque quem já se apaixonou na vida sabe, você para de comer, você não dorme direito, você passa o dia todo com pensamentos alucinantes na cabeça. Isso tudo consome uma energia enorme no ser humano. Então, outra coisa que pode ser a euforia, bom, tudo aquilo que lhe causa momentos extravagantes e que realmente vai lhe causar prejuízo para o corpo. Prejuízo para o corpo, porque acaba contaminando a alma. Isso eu estou falando até mesmo de drogas lícitas e ilícitas, como por exemplo a bebida. Por isso que eu comecei logo falando do vinho, que ele foi criado para que a gente, para nossa alegria e não para nossa embriaguez. E muita gente afoga as suas mágoas aonde? Problemas financeiros, problemas amorosos, problemas familiares, se afoga na bebida. Isso causa uma euforia de querer cada vez mais beber e se entregar à bebida, a ponto de você atingir não só o seu corpo, mas você acaba induzindo a sua alma a se perder. Porque aí você cria confusão, você tem pensamentos que não deveriam ter e uma série de coisas contaminantes. E aí você abre o que
as pessoas costumam falar, essas pessoas de yoga, essas coisas todas, você abre seu chakra e aí, eu costumo falar, você abre as portas, você abre brechas e aí o inimigo se satisfaz conduzindo você pela mão. Esse é o perigo da euforia. Há uma euforia saudável? Sim, há uma euforia saudável. A alegria de ver um amigo, por exemplo, é uma euforia saudável. O encontro com os amigos, sim, por que não? Mas desde que haja um controle. Muito bem, então para que a gente entenda a diferença dessa questão da euforia, eu não quero me aprofundar para que não contamine a alegria, que é muito mais importante. É através da alegria que virá a nossa salvação. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Não é através da euforia. Euforia é de carnaval. Euforia é de festas. Regada a vinhos e bebidas, a descontrole emocional. É tudo isso aí. Você entendeu? A Kátia está falando aqui uma coisa importante. A euforia é superficial. A alegria é mais intensa no coração. É por isso que eu estava reservando. Realmente eu ia começar a falar com alegria, mas aí, para mim entrar na parte da alegria, aí eu já vou descarregar tudo aquilo que eu acabei de dizer. Ela faz parte da nossa salvação. E o que eu disse que a gente começa contaminado com essas coisas, já pela própria Santa Igreja, que infelizmente muitos que falam na questão da alegria não percebe essa diferença. O título que foi usado para o terceiro domingo do Advento é Alegrai-vos. Filipenses 4:4. Alegrai-vos, eu digo, alegrai-vos. Como se fosse a alegria humana, a alegria com razões humanas. E não é isso. Aí é que nós vamos entrar na coisa. Alegria, ela, olha como ela é diferente. Ela passa na mente, na nossa mente, ela não vai aos nossos olhos. Já é diferente da euforia, que é tudo pelos olhos. Eva foi enganada como? Com uma falsa verdade, com uma verdade insinuante, uma verdade que estava ali tendenciosa, mas ela viu que o fruto era agradável. E ainda mais seduzida pelas palavras, porque a euforia ela sempre vem com uma palavra de reforço, uma palavra motivacional, vamos dizer assim. A euforia vem sempre carregada disso. A alegria não. A alegria ela já é mais, apesar dela fazer um movimento muito forte dentro do nosso organismo, ela atinge direto na alma. Ela não permanece no coração. Ela não agita o nosso ser a ponto da gente se descontrolar dessa maneira de nós nos prejudicarmos. Ela vai direto na alma. Então, olha assim, ela vai da mente ao coração e depois, como eu disse, ela nem sempre reage no corpo e vai direto na alma. Sabe quem disse isso? Vamos começar sério agora, hein? Sobre a alegria. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Olha só que lindo. Maria não tinha noção da figura de Deus. Maria não tinha noção de ver a figura de Deus. Isso que eu quis dizer. Não tinha noção de ver o Espírito Santo. Não tinha a noção de ver nada. Ela tinha as razões de Deus em seu coração. Mas quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela exultou de alegria, ou seja, a alegria passou pelo corpo, mas foi direto para a alma dela. É isso que é a questão, e a diferença grande de nós termos a alegria e a euforia. Nós temos a obrigação de separar uma coisa da outra. Muito bem, deixa eu ajeitar aqui. Certo. E não é só isso. Olha a outra parte que realmente toca no que é espiritual. A semana passada eu falei da cura da cura da prima Isabel, onde Maria foi fazer a visita assim que soube que já estava grávida de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Isabel disse: pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Olha que coisa magnífica para nós entendermos e começar a separar agora o que está em nossas vidas que faz parte de uma euforia e que muitas vezes nos prejudica. Seja um relacionamento, seja uma questão social, seja uma questão financeira. Nós temos que tentar, ao máximo, em oração, pegar tudo isso. Lembra que eu falei? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Pegar tudo isso e jogar nas mãos de Deus. Por quê? Porque alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, faz parte do quê? Faz parte de Filipenses, onde Paulo, por volta do ano 60, 63, mais ou menos, estava preso, era prisioneiro de Nero, estava na prisão em Roma. Fazendo o quê? Tomando chicotada, cusparada, pontapé, tapa, passando fome, passando frio, sede, nu. E aí ele fez essas 4 epístolas praticamente, dizendo 16 vezes em 4 cartas, dizendo 16 vezes: aconteça o que acontecer, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu falei agora há pouco que nós temos que aprender a pegar toda a nossa questão da euforia em nossas vidas. Isso inclui ansiedade, depressão e uma série de distúrbios e transtornos que nós vamos deixando que ele cause uma euforia em nós e contaminando a nossa alma. Por isso que nós temos que tudo que nós realizarmos, mesmo ainda aquilo que nós não entendermos, nós temos que direcionar totalmente para Deus. Agradecer, se alegrar em Deus porque nós estamos sendo provados. É isso que nós temos que fazer. É difícil? Muito, graças a Deus. Porque se fosse fácil, a porta não seria estreita. É isso que nós temos que ter, essa relação das coisas. Muita gente fala: Deus é amor, então tudo é amor, tudo é uma maravilha, não é? A misericórdia de Deus e tal, tudo mais. Só que a misericórdia mesmo, como eu sempre falo, ela é válida e é infinita enquanto estamos vivos. No segundo seguinte, no microsegundo seguinte, em que nós batemos as botas, começa o julgamento, não é misericórdia mais. Então tudo que nós deveríamos ter realizado, se nós não o fizermos, nós vamos ser cobrados. Isso é seríssimo para a nossa vida cristã, onde muitos dentro de comunidades fazem grupinhos de conforto. Jesusinho de amor, é Jesusinho de misericórdia, é Jesusinho disso, daquilo. Então quando você chega para uma pessoa e fala: esforçai-vos, a porta é estreita, abandona-te a ti mesmo e tudo mais, a pessoa vai falar: não, mas isso é daquele tempo, agora é diferente, né, seu Papa Francisco? Isso, agora tudo é diferente, agora tudo é permitido, tudo é fácil, todo mundo é no oba-oba, você pode fazer o que você quiser, você não precisa mais da virtude de fé. É por isso que eu não estranho mais você chegar no terceiro domingo do Advento e encontrar uma frase misturada como essa, porque eles tentam amenizar de qualquer forma a virtude de fé. Tudo aquilo que é baseado na virtude de fé, em que as pessoas têm que se esforçar ao máximo, se entregar ao máximo, eles não o fazem. Então você veja bem o que nós temos, só para exemplificar assim rapidinho. São Francisco, por exemplo, ele era o santo dos bichinhos, ele vivia em harmonia com a natureza e aquela coisa e tal. Mas ninguém fala da luta espiritual dele a ponto dele se atirar em meio a um roseiral nu
para não ter os desejos da carne. Ninguém fala isso. Só fala o que interessa, o que agrada aos ouvidos e o que leva ao coração para que haja um conforto no corpo. E tendo um conforto no corpo, você relaxa a alma e não precisa se esforçar. Ora, Santo Antônio, martelo dos hereges, e tantas santas também que nós tivemos por aí, canonizadas ou não, tivemos tantas santas que sofreram. Santa Bernadette de Soubirous, por exemplo, que teve aparição em Fátima, ela sofria grandemente de uma agonia pulmonar, asma, se eu não me engano, e que lhe doía o corpo todo, mas a todo instante ela ofereceu pela igreja, pela santificação das coisas da igreja, pela relação de Deus conosco. Isso foi, sabe, não foi só ela, foram todos, desde os apóstolos, ofereceram-se em sacrifício, foram martirizados. Essa é a alegria. Aí você vai falar assim, nossa, mas é loucura você querer desejar ser morto ou ser... Não, não é. Presta atenção. Eu trouxe algumas coisas para que a gente saiba e possamos considerar sobre tudo isso. Em São Tiago 1, versículo 2, diz claramente: considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Vocês lembram daquelas frases que eu andei falando, a porta estreita, você ainda não lutou até o sangue contra o pecado? Em Mateus diz claramente, o céu será arrebatado pelos violentos, são os violentos que vão arrebatar o céu. E tem outras frases assim lindíssimas, onde não diz assim, Deus é amor. Deus sempre foi amor, só que para as coisas de Deus ele quer purificação, ele quer conversão. Então, se algo lhe acontecer que sai do teu controle e que você não sabe o porquê, ou seja lá o que aconteceu, seja um acidente, seja uma questão de morte em família, seja o que for, alegrai-vos sempre no Senhor, para que esse descontrole não manche a tua alma e não contamine a ponto de você desistir do seu caminhar. Esse é o entendimento do sofrimento aqui na terra. Esse Deus é tão bom, por que ele permite isso? Por que ele permite aquilo? Para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente se fortaleça, para que a gente se purifique. Deus não aceita qualquer um. Se ele tivesse aceitado qualquer um, ele chamaria a começar por Adão. Ele chamaria Adão de volta. Fala, Adão, você errou, bora lá, volta aqui, vamos bater um papo. Não é bem assim. Não é, gente. Nós temos que pagar pelo que nós realizamos. E pior ainda, se nós conhecemos a palavra de Deus e enterramos nossos talentos, aí fica pior. Porque a esse, como Cristo mesmo disse a todos nós, a esse que enterrou os talentos, tire tudo que é dele, o pouco que lhe sobra, e chicoteie e joga ele para fora. Deu para entender? Esse Deus de amor é um Deus que quer as coisas puras e santas. Senão ele escolheria a Eva para ter o filho dele. Não precisaria pegar uma santa, uma virgem, não precisaria passar por esse processo todo. Pegaria a Eva. Qual é o problema? Não é mulher? Não é tudo a mesma coisa? Não é assim, gente. Nós temos que entender claramente isso. Então, que a nossa alegria seja plena quando passarmos por diversas provações, porque Deus está nos provando para a nossa purificação espiritual. 1 Pedro 6, 1:6. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações. Ou seja, como até mesmo o falecido Padre Léo sempre falou, tantos outros sacerdotes sempre falaram, tá ruim, ore, tá bom, ore, tá chorando, ore, reze,
Agradeça a Deus, porque a nossa salvação depende dessa purificação. Aí sim vem aquela palavra: o meu jugo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansado, mas presta atenção nisso que é muito distorcido pela maioria das pessoas. Infelizmente, pessoas que se dizem católicas, apostólicas, romanas. O meu jugo é leve, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele não vai tirar a tua aprovação, ele não tira a minha aprovação, ele não vai tirar a aprovação de ninguém, mas ele vai mostrar um resultado disso. O que nós temos de tirar de melhor de tudo isso, o que é? A nossa salvação. Esse é o fardo leve que ele vai dar para nós. Não é essa coisa que andam falando, que nós temos que aceitar tudo, nós temos que ficar em nossas casas tranquilos, que ao final das contas todos seremos salvos. Não. Você vai continuar caminhando, mas ele vai te dar a noção de uma vida plena, eterna, um paraíso. É isso que vai fazer com que você caminhe, com que nós possamos caminhar firmemente, mesmo sob sofrimentos. Vamos para mais uma. Eu situei umas 4 aqui, porque depois eu quero falar uma coisa muito importante sobre justamente, nos dias atuais, esse sofrimento que nós temos na carne, em questões a doenças e tudo mais. 1 Tessalonicenses 1:6. E vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor. São os apóstolos falando para toda a comunidade, tá? Ao receberdes a palavra, apesar de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Vamos encerrar? Para a gente entender. Para a gente entender, não, nós já entendemos, né? Vamos dar aquela última martelada no prego, para que ele realmente abra a nossa mente e fixe com o prego esse papelzinho que está aqui na minha mão, na cabeça de todos nós, para que a gente nunca mais esqueça isso. 1 João 4. João 1:4. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Tudo que é escrito, essa alegria, essas tribulações em nome de Deus, em nome da igreja, tudo isso que nós passamos, todas essas tribulações que por nossas consequências nós vamos passar, tudo isso, nós temos que nos voltar para Deus, porque a nossa alegria tem que ser completa. Completa é não ter mais para onde ir, é não se agarrar à euforia, a se drogar com as coisas do mundo, como muitos fazem com essas músicas que existem por aí, ainda mais hoje em dia. E se vocês querem saber, há um tempo atrás eu assistia alguma coisa na televisão e eu gostava de ver aqueles calouros do The Voice. Não era The Voice, era um outro programa em que Rick Bonadio, é um dos grandes produtores aqui no Brasil, ele fazia parte, Popstar, é um negócio assim. E aparecia aqueles absurdos, então eu me divertia vendo aquelas pessoas. Só que chegou uma pessoa com uma música tão ruim, falando de uma tal de motoquinha e tudo mais, que eu procurei fechar os meus ouvidos, porque aquela praga pega, sabe como são essas músicas, chiclete, né, que eles falam? Essa praga pega no ouvido da gente. E todo mundo reprovou ele. Só que ele falou assim para a pessoa: eu vou te reprovar, mas tá aqui o meu cartão. Ele deu o cartão pessoal dele. Ele falou: me procura, porque esta música vende. Esse país consome esse tipo de música.
Deu para você entender a euforia da coisa? Você extravasa tudo em músicas que vai contaminar a sua alma, mas que vai te trazer uma euforia extasiante que depois você vai se acalmar. Porque você gritou, você pulou, você cantou, você se embriagou, você se drogou, você fez de tudo. Só que 2 dias depois você já está novamente precisando disso. É uma droga, gente. A euforia descontrolada nesse sentido é uma droga. Então, para que não haja problemas em sua alma, para nossa salvação, devemos nos voltar para Deus em todas as ocasiões. Todas, porque quando você faz algo certo, Deus está te vendo. Quando a gente faz algo errado, Deus também está nos acompanhando. Nosso anjo da guarda, ele vai conosco até mesmo quando nós pecamos. Os anjos, os santos dos céus, aqueles que a gente pede em oração para nos proteger, quando nós erramos, eles estão conosco, intercedendo por nós. Então, a todo momento devemos dar esta alegria para Deus, reconhecendo que tudo é para purificar a nossa alma. Tudo é para o nosso crescimento espiritual. Dando uma pequena pausa nesse sentido de euforia e alegria, eu acredito que ficou muito bem acertado sobre tudo isso. Eu quero falar de um momento de uma pessoa a quem foi pedido muito para que a gente intercedesse por ela. O nome dela é Aguinaldo. Me corrige, tá, Kátia? É Aguinaldo o nome dele. Ele estava com um problema. Ele tem, a princípio, né? Ele descobriu um problema seríssimo no sangue. Ele tem um câncer mieloma múltiplo que fica no sangue, mas ataca os ossos. Você lembra que eu falei da alegria e da euforia? Pois é. Ontem eu estava realmente refletindo muito sobre tudo isso. E como eu disse a todos vocês e peço a todos, desliguem a porcaria da televisão e assistam só o que nos faz crescer espiritualmente. E eu estava, por circunstância da coisa, de todos os vídeos que eu vejo, instruções sobre a Santa Igreja e uma série de coisas, o passado da nossa igreja, porque tem muitos que se diz católico e não conhecem nada e ainda quer depois dar o palpite dizendo que ele acha que isso está certo ou acha que está errado. Bem, enfim, não querendo desviar muito e já desviando um pouco, eu estava assistindo uma parte em que um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode curar e me deixar limpo. Gente, essa passagem me despertou algo tão grande que eu não poderia deixar de colocar a ação de Deus sobre esta pessoa e sobre muitos que eu sei que vão começar a dar os seus testemunhos aqui na rádio, e eu gostaria muito que se encorajassem a fazer isso, porque a nossa igreja ela está carente de testemunhos de vida, testemunhos de virtude e de fé, testemunho de crescimento espiritual. Abandonar-se em Deus, esquecer as nossas razões humanas para dizer: poxa, Senhor, eu perdi uma perna e não queria. Poxa, Senhor, eu estou com um problema de câncer no pulmão, eu estou com um problema de câncer no seio, eu estou com um determinado problema e não gostaria. Isso é uma situação realmente difícil para nós humanos. Entender que a graça de Deus ela se faz de acordo com o crescimento espiritual que Ele quer realizar em nós. Muitos se curam, sim. Eu acredito nisso, como é o caso do Aguinaldo, que já vem tendo melhoras, e nós estamos ali de joelhos dobrados,
intercedendo por ele, e tem muita gente fazendo a devida intercessão por todos os doentes, hospitalizados, e principalmente por aqueles que estão desenganados pelos médicos. Mas intercedemos por uma cura? Não temos a liberdade, nós temos a liberdade de pedir, mas o nosso coração, em primeiro lugar, tem que estar aberto às razões de Deus. Essa é a diferença que eu poderia até citar, sendo de uma euforia com a alegria. A alegria é você abrir o seu coração para Deus. Não dizer assim, ai meu Senhor, obrigado porque eu perdi uma perna ou porque eu estou com câncer. Não. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai me mostrar as razões para que isso está acontecendo. Aonde eu preciso trabalhar no meu espiritual para ser digno um dia de estar diante de Ti. Eu sei que o Senhor não me quer sujo do jeito que eu sou. Um ser humano sujo, com defeitos. Um ser humano que está sempre se desviando, se deixando levar pelas razões do mundo. Eu sei que o Senhor quer um ser humano purificado. E o Senhor está fazendo como fez em Cristo nosso Senhor, como fez pelos apóstolos, discípulos, por todos os santos e santas da nossa Santa Igreja, aonde foram martirizados. Ele se usou daquilo que não serve para nada a não ser um único motivo para um crescimento espiritual, a própria carne. Ele se usou disso, a carne de Cristo, para provar para nós que ela não é nada, não vale nada. Onde todos aqueles que chicoteavam a Cristo, coroaram ele com a coroa de espinho, fizeram aquela algazarra, deram pontapés, cusparadas, tacaram pedras, xingaram e tudo mais. Eles queriam, dentro das suas razões de euforia, extravasar e tentar contaminar a alma daquele que era puro. Cristo nosso Senhor. Perderam o seu tempo. Perderam o seu devido tempo, que poderia ser ao contrário disso. Orar para que ele pudesse suportar toda essa luta corporal para que o espírito não desfalecesse. Isso aconteceu, e você vê que Cristo ainda disse para quem? Para Pedro: eu oro por ti, porque o diabo pediu para cercear você, e eu peço para que você não desfaleça. Ou seja, você pode até cair nas tentações, nos erros humanos, mas não desfaleça do magistério da fé. Eu preciso, Pedro, que você seja martirizado para que através da sua carne seja purificado o seu espírito. Paulo mesmo revelou isso. Eu anseio, eu não posso tirar minha vida, mas eu anseio morrer logo para que se complete em mim a parte que falta para a salvação. É estar unido em Cristo pela ação redentora dele. Ou seja, todos nós vamos morrer, todos nós vamos passar por uma Páscoa. Mas de que maneira nós vamos passar? Alegrai-vos sempre no Senhor. Esta é a razão da coisa. Então, isso me veio muito na mente. Como dizer para uma pessoa que eu não conheço, para que ela entenda essa questão dessa relação íntima de estarmos conectados e, através de Cristo nosso Senhor, nós estarmos realmente religados a Deus. Porque através de Cristo, somente através dele que nós poderemos ter acesso a Deus. Não há outra religião seita no mundo que, se não passar por Cristo, não poderá estar ligado a Deus. E nas minhas orações eu peço sempre isso. Eu agradeço sempre reconciliar-me em Cristo para poder, através dele, ele interceder por mim e se reconciliar e me reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso. Só há uma maneira de nós podermos fazer isso pela pessoa que está adoecida, que você conhece, que nós conhecemos. É através da ação do Espírito Santo, da comunhão espiritual
e pedir, como o Santo Padre Pio dizia. O nosso anjo da guarda fica de braços cruzados esperando uma ordem nossa, porque a ele foi dada a ordem de nos ajudar, de nos auxiliar. Então falar: Espírito Santo de Deus que me acompanha, visite o Espírito Santo, ou anjo da guarda de Deus que me acompanha, visite o anjo da guarda desta pessoa que está enferma e conduza ela nas orações para que ela seja e entenda que está sendo salvo. Ela mandou uma foto aqui muito bacana aqui do Aguinaldo, porque eu já vou explicar o que aconteceu com ele, tá bom, gente? Dentro das orações, é lógico, ele sofreu muito, como sempre, mas Deus queria uma purificação da parte. Então agora eu posso falar espiritualmente com todos, porque vocês já ouviram as razões de Deus. Nós só precisamos abandonar as nossas razões humanas e entender as questões das coisas de Deus. Lembre-se que todos passaram pela fornalha para serem provados. Por quê? Mesmo tendo, como Paulo tinha, toda a consciência das coisas de Deus, ele tinha tudo. Acima de tudo, ele tinha prestígio, ele tinha posição social, ele era um soldado de Cristo realmente. Desculpa, ele era um soldado de Deus. Ele conhecia toda a Escritura, ele foi muito bem formado, falava diversos idiomas, quer dizer, era uma pessoa perfeita. Conhecia tudo de Deus, estava com Deus, lembra que eu falei? Mas não estava em Deus. Ele precisou se despojar de tudo isso, caiu por terra, porque ao pó voltaremos. Ele caiu por terra, ficou cego durante 3 dias, foi acolhido por aqueles que ele mais perseguia, para que ele se humilhasse, e entendesse que ele precisava compreender como Deus trabalhava. Aí sim, o Espírito Santo vai usar-se de todo o conhecimento que você tem, dos conhecimentos da Escritura, da Palavra de Deus, tudo aquilo que você aprendeu, ele vai se usar disso para te instruir cada vez mais em direção às coisas de Deus. Ou seja, ele começa a fazer esse processo de estar com Deus. Tanto é que foi tão bem feito, por isso que eu digo, a palavra de Deus, ele não vem para a terra, num servo de Deus, se não causar o efeito necessário. E não volta para ele. Não volta se não causar o efeito necessário. Então veio em Paulo. Paulo cresceu espiritualmente a ponto de falar que tudo aquilo que ele era, ele considerava como esterco. Então ele aprendeu as razões de Deus, ele aprendeu as coisas de Deus, ele estava em Deus. Maria Santíssima também, apesar de todo o processo de purificação, desde Santa Ana, como nós falamos no programa passado, passou pelos 4 Pentecostes, gente, ela tinha que entender como Deus trabalhava, tanto é que ela começou a se silenciar e guardar as coisas que ela ia aprendendo em seu coração, para não atrapalhar os planos de Deus. É aquela euforia para não atrapalhar as coisas sérias de Deus. Amém, gente? Então, o Aguinaldo precisava de um transplante de medula. Recebeu plaquetas. Deixa eu ler mais ou menos aqui, gente, para que vocês entendam que todo esse caminhar dele foi com muita dificuldade. O único tratamento quando as taxas das plaquetas estão muito baixas é o transplante de medula, para que a gente entenda sobre esse câncer mieloma múltiplo. Ele fez há 6 anos quando descobriu a doença e há 3 semanas fez novamente e teve alta na semana passada. Entre um transplante e outro, ele toma diariamente remédios, como uma químio mais fraca, para manter o controle das taxas de plaquetas e tudo mais. E aí ele foi hoje ao consultório fazer um exame para ver se a medula óssea ela
aceitou o corpo, porque é incrível, né? É uma coisa de fora, gente. Ela tem que aceitar aquilo que está novo para ela, que é o corpo da pessoa. Há muitos problemas de rejeição. Não tenho lido muito sobre isso, mas acredito que a medula também tem esse problema de reativar, e ela tem que fazer. Se ela não der certo, ele vai cair novamente, buscar outros métodos e talvez até mais uma vez um transplante. Gente, isso é realmente para nós, se a gente carregar isso tudo no coração como humanos, é impossível. Mas a Deus tudo é possível. As nossas orações chegaram a Deus, sim. Com a graça de Deus, Ele atendeu o pedido. Porque eu tenho certeza que no coração dessa pessoa, do Aguinaldo, ele soube entender a necessidade de estar espiritualmente ligado a Deus. Mesmo que talvez não entenda o processo, seja por um motivo religioso, seja por um motivo de doutrina na família, não importa. Mas de repente ele, no íntimo dele, ele conseguiu se conectar de uma maneira em Deus, que ele acabou ficando com Deus e não estando com Deus. E isso foi importante, porque o transplante de medula reagiu, ela está realmente causando resultados positivos. Até mesmo aqui, é isso aí. Eu coloquei aqui, bati o dedo, que maravilha. Tá aparecendo o meu computadorzinho aqui do lado do Sancho Panza, que de vez em quando ele apaga e fica todo perdido. Quando você liga ele não sabe o que está fazendo. Então, eu acabei metendo o dedo aqui. Então, o transplante de medula tem que ser observado para ver se a taxa de plaqueta chega ao nível normal. Por isso que ele está fazendo esse processo de exame e tal, tudo mais. Mas eu agradeço muito a Deus pela vida dele ter espiritualmente se conectado em Deus. Por isso que eu falei, muitas vezes a euforia nos faz procurar coisas em nossas vidas que nos desviam das razões de Deus. Então a gente muda o nosso pensar, a gente muda até mesmo a nossa religião, ou seja, a maneira do nosso caminhar. A gente começa a acreditar em diversas coisas que esse mundo nos oferece para tirar-nos do caminho de Deus. Mas quando Deus permite algo como isso nessa pessoa e ela se conecta a Ele, eu estou sendo repetitivo porque é interessante a gente firmar de várias óticas. Ele se conecta a Deus, aí sim que vem provavelmente a cura. Foi aquele leproso que se ajoelhou diante de Cristo e disse: Senhor, se quiser pode me curar e me deixar limpo. Por que Cristo chegou naquele momento e disse: eu quero, esteja curado? Por quê? Acabamos de falar tudo isso, gente. Porque justamente, veja bem, quando acontecia do leproso, dele perceber que ele estava leproso, o que ocorria? Ele tinha a obrigação de se apresentar ao sacerdote, ficar nu diante do sacerdote. O sacerdote ia fazer diversos exames nele, principalmente visuais, para determinar se ele estava com lepra ou não. Pronto, ele está com lepra, então ele ganhava um sininho. Ele era obrigado a bater aquele sino o tempo todo, dizendo que era leproso e não podia de forma alguma se aproximar de ninguém, nem mesmo de Jesus, nem mesmo de todos aqueles que estavam com Jesus naquele tempo, naquele momento. Mas por que ele foi curado, gente? Porque a parte espiritual dele não aceitou. A parte espiritual dele, quando ele se conectou com Deus e disse: Senhor, eu estou leproso, o que ele fez? Ele se levantou, juntou as tralhas dele, todas aquelas coisas que ele tinha, eu digo tralhas, as riquezas familiares, todos aqueles pensamentos, todas aquelas leis, todas aquelas coisas que ele aprendeu desde pequeno, e diz: eu não aceito. Eu não quero isso para mim, eu quero estar puro.
eu quero ser puro, eu quero crer cada vez mais em Deus, eu quero estar espiritualmente mais conectado. E aí ele foi se prostrar diante de Cristo. Por quê? Para que Cristo não tivesse por onde caminhar, por onde sair. Ele se ajoelhou diante do Senhor e disse: Senhor, e não podia, hein? Então ele já não estava aceitando a sua doença, ele entregou aos pés de Cristo, ele se colocou diante de Cristo para que ele não tivesse para onde sair, e falou: cura-me, Senhor, porque eu não aceito isso. E é o que nós temos que aprender a fazer como esse leproso, realmente como esse leproso. Nós temos que estar diante de Deus, nós temos que estar diante de Deus e não aceitar, a menos que seja a vontade dele. Então essa conexão, esta alegria de receber em nosso corpo algo, ou em nossa situação, na nossa vida, algo que a gente não entende o porquê, é importante voltar-se para Deus, na mais íntima ligação com Deus, realmente rasgar as vestes, como Josias fez. Ezequias, como Ezequias fez quando lhe foi anunciado que ele morreria. Ele rasgou as vestes na frente de todo mundo e clamou a Deus. E ele ainda ganhou 15 anos de vida a mais, porque Deus ouviu as orações dele. Então, buscar essa intimidade em Deus, é muito importante, gente. Antes de qualquer relatório médico. Por quê? Porque se isso ainda permanecer em ti, aí eu entro numa outra questão espiritual, que eu sei que você que está acompanhando, todos vocês que estão acompanhando o programa já de um tempo para cá, que eu comecei a entrar nessa questão espiritual, vai entender. Esse momento de estar com Deus, quando Ele não quiser, de repente, como Santa Bernadette, como Santa Rita, como outras pessoas que tiveram e passaram por certas situações, é porque Ele quer que a palavra dele seja mais abundante, seja mais plena. Então a graça que Ele deu a você de se conectar com Ele, de receber a graça de ser ouvido das tuas lamentações, das tuas orações e tudo mais, foi tão abundante que Ele falou: você já está mais do que purificado para ser recebido no céu. Só que é importante que você permaneça nesse estado para que você dê frutos ao seu redor. Então todos os seus familiares, os seus amigos começam a entrar em oração por você. E aí forma-se aquilo que Deus quer, que é o efeito necessário para que a palavra dele volte para o céu. Isso aconteceu com meu cunhado. Ficou 10 anos com câncer, sofrendo. A princípio todo mundo desesperado, principalmente os filhos. Mas depois eu fui vendo, eu principalmente meio de fora da turma toda, eu fui vendo um crescimento espiritual em todos. Porque todos à sua maneira procuravam um relacionamento com Deus. Buscavam um relacionamento sincero com Deus, clamando pelo meu cunhado. Por mais 10 anos da notícia que ele teve com o câncer, para que todos, inclusive eu como ministro da Sagrada Comunhão, levei a Eucaristia para ele, porque até mesmo, é uma questão, né? Até mesmo aqueles que estavam ali próximo a ele, porque ele não morava aqui, não quiseram levar a Eucaristia para ele. Então tudo isso Deus movimenta, Deus vai purificando, Ele vai separando o joio do trigo, aqueles que não querem rezar, aqueles que não acreditam, aqueles que praguejam, Ele vai separando tudo. Seja o que for, reze, agradeça a Deus, não se importe com isso e peça um discernimento no Espírito, para que Ele revele para que tudo isso. Aí sim, aquele fardo, aquele jugo pesado vai se tornar leve, porque Deus vai mostrar a todos nós o motivo pelo qual está acontecendo tudo aquilo.
Eu acho que fui bem claro quanto a isso. Eu peço em Deus muito, eu peço a intercessão da Santíssima Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse entendimento realmente fixe e que permaneça fixado no meu coração também, para que a gente entenda isso. Quantas pessoas aprendem a orar a não ser uma Ave Maria no caixão de um amigo? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus quando está no momento, no leito de morte, de um amigo, de um parente, de um familiar? Nunca procurou a igreja, nunca procurou nada de repente. Então é esse o efeito. Lembra que eu falei de São Francisco? Que o efeito era tão grande nele que ele fundou os colégios franciscanos, ele fundou mais alguma organização, não lembro agora, também eu não vou buscar isso para não fugir muito do contexto, mas depois com calma eu posso trazer, se alguém quiser pesquisar e falar comigo, pode falar. Mas ele criou tantas coisas e ainda sobrou a graça de conversar com os animais, porque é criação de Deus. Então não foi aquele propósito que aos olhos humanos a gente vê, nossa, ele era tão santo com os bichinhos. Não, gente. É porque a graça de Deus era abundante e ele precisava restaurar um momento, um tempo na igreja onde a heresia corria solta. Ele precisava realizar aquilo. Ele precisava afastar os bons da igreja que entenderam o que ele estava dizendo sobre a comunhão espiritual em Deus. Tanto é que ele teve aquela magnífica coisa que tocou-lhe o coração da Imaculada Concepção de Maria. Isso foi em 1476. Olha quanto tempo, gente. A ação de Deus é assim. Então, muitas vezes, como Santa Bernadette, como tantos outros santos da igreja, agradeciam a Deus porque todos que estavam à sua volta oravam a Deus por ele. E Deus foi regando aquela sementinha no coração de cada um, ou seja, a pessoa mesmo doente estava frutificando. Dai graças a Deus por você estar sendo um instrumento de Deus e fazendo parte dessa ação redentora em Cristo, nosso Senhor. Aqueles que diretamente fizeram essa ação redentora foram crucificados, martirizados. Outros sofreram de outras formas. O único que ficou vivo para cumprir, mesmo assim, para cumprir as leis, porque Cristo, acima de tudo, respeitava as leis da igreja naquele tempo, foi São João. Mesmo assim, ele foi jogado no caldeirão de óleo fervente e saiu ileso. Ou seja, ele ainda tinha que se purificar, gente. Olha como Deus pensa, olha como Deus reage para as coisas espirituais. Então, se nós estamos agarrados à euforia, é melhor a gente rever esses nossos pensamentos, rever o nosso caminhar. Muito bem, Aguinaldo, que Deus te abençoe imensamente. Kátia, pelo teu esforço de intercessão, por todos aqueles familiares dele também, que estão intercedendo por ele, que Deus abençoe imensamente e nos dê a alegria de entender para quê. Nós pararmos de ficar perguntando para Deus por quê, e sim dizer para quê. Senhor, me explica para que isso. Maria disse isso. Maria Santíssima, com todo o conhecimento, com toda a santidade dela, o que ela disse para o anjo? Eu não sei para que isso serve, mas faça-se em mim a tua vontade. E o anjo fez a vontade de Deus em Maria, mostrando para quê. Para que ela trouxesse o Redentor, para que ela trouxesse o Salvador para todos nós. Fechando tudo isso, você que está chegando agora, talvez não tenha pego o programa andando. Seja bem-vindo, meu irmão, aqui é Cláudio José, programa O Canto da Paz pela Rádio Onda Caieiras. Eu gostaria de encerrar basicamente esse programa agora
com o discernimento da carta de São João, capítulo 15. São João, capítulo 15. Se você quiser pegar a palavra de Deus na sua casa, eu dou um segundinho que eu vou tomar um golinho de água. Muito bem. São João, capítulo 15. Vamos lá. Se tiver tempo, eu vou até o fim, tá? Desse capítulo 15, que é lindo, é lindo. Eu acho que toda a compreensão espiritual está nele. Toda a compreensão espiritual, desde que a gente esteja comungando espiritualmente em Cristo. Não adianta simplesmente ler e de repente você sair correndo, fundar uma igreja na garagem da sua casa. Isso não adianta nada, tá bom? Então, nós temos que estar em espírito e em verdade. Às vezes parece até meio duro falar assim, né? Mas é a verdade, gente do céu. Como há distorções, gente. Como há distorções da palavra de Deus. E como a gente vai saber que há distorção? Porque a primeira coisa que a palavra de Deus causa é não dar frutos. É não dar frutos. Pode olhar em todos os lugares. Não tem imagens de santos da igreja. Isso são frutos do Espírito Santo. São frutos da palavra de Deus. Começa por aí. Amém? Mas não vou me aprofundar nisso não. São João capítulo 15. Isso serve para nós crescermos espiritualmente. Então eu peço, Senhor, vinde com o vosso Espírito nesse momento, pela poderosa intercessão da vossa Santíssima Mãe, Virgem Santa Maria, detentora de 4 Pentecostes na vida da humanidade, para que nos traga o discernimento real da Tua Palavra para todos nós. Que os nossos corações não se desviem do caminhar, não caia na euforia, mas entre na alegria de estarmos conectados intimamente em Cristo nosso Senhor. Amém. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará. Já começou bem, né? Aquele famoso Deus é amor, podemos fazer tudo, que ao final de tudo seremos salvos. Eu vou dar esses insights aqui, para que você vá despertando como as palavras são distorcidas, tá? Der fruto em mim, todo aquele que vier a mim, virá ao meu Pai, porque eu intercederei por ele. Só que aí é que está o negócio. As razões de Deus são tão estranhas para quando a gente vive com as coisas do mundo, porque Cristo mesmo revela uma coisa em particular para todos nós. O Senhor me deu todos aqueles que o Senhor queria. Ou seja, todos nós que estamos voltados a Deus, e Ele diz ainda, eu não perdi nenhum deles. Então todos nós que fomos escolhidos, primeiramente fomos escolhidos por Deus, mas nós passaremos por Cristo nosso Senhor, pela peneira do fogo do Espírito Santo, para que realmente se faça a obra completa, a nossa purificação, a nossa reconciliação com Deus, dos nossos pecados, do nosso pecado original, e estarmos voltados para Deus novamente, ligados a Ele. Então Deus já predestinou aqueles que Ele escolheu para serem servos. Deus já predestinou, mas isso é um outro programa, tá bom? Vamos nos aprofundar de outra forma. E podará toda aquela árvore que der fruto, para que produza mais fruto. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que ele produza mais fruto. Nós falamos isso desde o começo do programa. A porta é estreita, o nosso relacionamento com a euforia tem que acabar. Temos que viver na alegria de agradecer a Deus sobre todas as coisas, porque todo aquele que for chamado, Cristo mesmo diz, preparai para a tribulação. Já começa em Pedro, por sucessão apostólica, e vem até nós. Temos que nos preparar para a tribulação. Vós estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Quem é a videira? Cristo nosso Senhor. O que Ele fez? Fundou a nossa Santa Igreja. Então nós temos que estar conectados diretamente nele, como igreja. Não é rezando em casa, já foi explicado sobre isso, porque é uma questão espiritual disso. Em casa nós oramos a Deus para uma instrução pessoal, para a nossa purificação e nosso caminhar pessoal, mas nós temos que viver depois como igreja, orantes como igreja, nos esforçarmos, porque tudo aquilo que nós vamos aprender em casa, a nos reconciliarmos, a nos perdoarmos, a orarmos, a ter essa conexão em Deus, nós vamos ter que vivenciar depois como comunidade, porque é na comunidade que sustenta toda a estrutura da igreja de Cristo nosso Senhor. Então nós temos que permanecer como ramo dessa videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. Está aí, versículo 4. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não adianta pegar uma Bíblia, achar que entende e fundar uma igreja no quintal de casa. Não adianta, não é essa permanência. Por quê? Porque já a primeira palavra que ele disse a Pedro já mata toda essa história. Em ti eu fundarei a minha igreja. Qual que é a igreja dele por sucessão apostólica até os dias de hoje? Nós temos que pensar muito disso. Se em alguém, versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Precisa explicar alguma coisa disso tudo? Pois bem, então é a mesma coisa que bater em ferro frio se nós nos afastarmos da igreja. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, olha que interessante, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Muito bem, vamos entrar numa questão simples aqui. Se usa de tudo isso para quê? Para pedir dinheiro, ganância financeira. É o que a gente vê nas igrejas que interpretam de qualquer jeito, não é isso? É o dízimo, o trízimo, e agora tem o quarto, como é que é? Quarto. Eles falaram já o nome para... Gente do céu. Gente do céu. Por quê? Porque ele só usa essa parte. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que não pedem, eles não leem a outra palavra e buscam esconder de todos nós. Por isso que existe uma enganação muito grande. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, quais são as palavras de Cristo nosso Senhor? São aquelas palavras em que vai fazer com que nós peçamos a Ele uma purificação espiritual, um caminhar correto. É tudo isso que diz a palavra dele. Não é ganância financeira, não é nada disso que muitos por aí estão falando. Mas olha, gente, eu vou entrar em detalhes ainda sobre esse daí, porque eu quero trazer antes disso aquela passagem de Paulo, quando ele estava indo para Roma ser preso, aquela passagem do navio. Essa daqui eu quero depois fazer realmente o que eu fiz na outra, sob oração e tudo mais, discernimento e tal, e esmiuçando cada vez mais. Mas para que a gente possa encerrar o programa, né, com alegria em Deus nosso Senhor, eu vou passando assim por cima as coisas. Então, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que é que nós devemos pedir? Uma outra coisa que também não falam: o Espírito Santo, Paráclito, ele será enviado a vós para aprender a pedir, porque tudo que pede não será aceito, porque nós não sabemos como pedir.
Então, se não tiver a ação do Espírito Santo, não adianta ficar pedindo ganhar na loteria, não adianta ficar pedindo mansões, não adianta querer ficar pedindo enriquecimento, aquelas coisas todas que geralmente é o que mais se vende hoje nas igrejas. Tem que ter a ação do Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo vem aonde? Na igreja. E quem está na igreja para interceder pela ação do Espírito Santo? 1, 2 e? Maria Santíssima. Se essas igrejas não têm Maria como intercessora do Espírito Santo, sinto muito, não é a igreja de Cristo nosso Senhor. Pois onde a mãe está, o filho está, onde o filho está, a mãe acompanha. E tem muitas por aí que falam, inclusive, muito mal de Maria Santíssima, dizendo até que ela não era ninguém. Uma pessoa que passou por 4 Pentecostes não ser ninguém, ninguém sou eu, que custo com meus joelhos doendo, dobrado todos os dias, em oração, pedindo pelo menos um esclarecimento de algumas coisas que eu fiz burrada, que eu fiz errado. Vocês imaginam? É, por aí. Tem que ter essa consciência, gente. Nisso, versículo 8, é glorificado meu Pai para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Ora, dar muito fruto é ser rico e ter um monte de cupincha à sua volta pegando seu dinheiro? Não. Como é que é dar muito fruto? Está lá, versículo 2, podará todo ramo que der fruto para que produza mais fruto, ou seja, a ação do Espírito Santo vai provar na fornalha do cadinho, no fogo. É como o ouro será provado no cadinho para derreter, tirar as impurezas. É assim. Não é essa riqueza fácil que traz a euforia, como eu estava falando no começo do programa. Riqueza fácil traz euforia. Você ganhar numa loteria, você num jogo de azar, num bingo, seja até mesmo, sei lá, em que tipo de jogo. Isso traz euforia, mas não traz alegria. Presta atenção, gente. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Qual que é o amor de Cristo, gente? Esforçai-vos até o sangue. Ainda não vos esforçai-vos até o sangue contra o pecado. Esse é o amor dele. Abandona-te a ti mesmo, pega a tua cruz e me siga. Se fores chamados para o arado e colocar a mão no arado, não é isso? Não olheis para trás, pois aquele que olhar para trás não será digno de ser meu servo. Vós devereis comer do meu corpo e beber do meu sangue, ou seja, passar pelo que Cristo vai passar, pelo que Cristo passou. Esse é o amor dele. E permanecer no amor, perseverar no amor em Cristo, é perseverar nas tribulações, que nós já estávamos falando da questão espiritual, de entendimento das tribulações na questão espiritual. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Está aí, mais do que nunca. Fazer toda a obra diante dos mandamentos de Deus e não ficar inventando leis de que tudo é permitido, tudo nos é permitido. Eu acabei de colocar uma música antes de começar o programa. Nem tudo me convém, porque se tudo me convier, eu estaria na euforia, contaminando a minha alma e achando que Deus se alegra com isso. Não é assim. E aí, olha só o que Cristo diz, hein? Como também eu guardei os mandamentos do meu Pai, persisto no seu amor. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus a todo custo, gente. A porta é estreita. Esforçai-vos para serdes salvos. É isso que ele nos pede a todo instante. Versículo 11, disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Eu ia parar, inclusive, nesse versículo 11, porque
Isso praticamente encerraria o programa, né? Qual que é o sentido da alegria completa? Estar em Cristo, obedecer os mandamentos, ser podado na hora que precisa ser podado, ser humilhado na hora que precisa ser humilhado, passado por provações, passado por uma série de coisas, para permanecer nesse amor que é o amor de Cristo. Não é esse amor que a gente tem pelos bichinhos que a gente chama de filho hoje em dia. Não é esse amor que a gente tem pelo pecador, em que Cristo mesmo não tinha amor, não tinha respeito humano pelo pecador. Ele exigia a conversão de todos, como está lá no Evangelho de Judas, aquele evangelho que só tem uma paginazinha. Diz claramente isso. Deu para entender como estamos distorcendo cada vez mais as coisas de Deus e a própria igreja, através de tanta gente que estuda a palavra, passa anos e anos para se formar e se deixa levar por essa maldita teologia da libertação, por esse marxismo cultural, essa enculturação das crianças na catequese, por toda essa loucura, desviando a todos, a todo instante. Então esse programa, ele tem 2 horas, ele poderia ter 4, 5 horas, não importa, mas é pouco tempo que eu tenho para que a gente possa combater. Eles são muito mais rápidos, dia e noite, 24 horas eles estão bolando sempre alguma coisa, estudando alguma coisa para ir contaminando as crianças. Eu não tenho acesso às escolas, eu não tenho acesso aos pais. Quem tem o acesso completo a tudo isso é o nosso sacerdote, e estes, em sua maioria, estão contaminados, quebrando a aliança em Cristo nosso Senhor. Por quê? Porque eles querem estima pública, eles querem prazeres na carne, eles querem prazeres próprios, e estão contaminando um povo que também não quer acordar, porque já estão confortavelmente nas redes, esperando a vinda do Senhor, que vai salvar a todos. Aí eles vão lembrar do quê? Que no último segundo aquele ladrão foi perdoado. Até nisso foram enganados, porque aquele ladrão não foi perdoado. Não está escrito e nunca será perdoado. Nunca, porque ele cometeu coisas que levariam à morte e ao inferno, à morte eterna, ao inferno. Mas Cristo deu uma chance a ele de se reconciliar lá no céu, passar pelo purgatório, quanto ao outro foi direto para o inferno. E isso que as pessoas não estão entendendo. Gente do céu, isso é muito sério. Isso é importantíssimo nós entendermos essas coisas. Aquele ladrão não foi perdoado no último segundo da vida dele. Ele teve um encontro pessoal com Cristo. Porque se ele tivesse sido perdoado, assim como outros pecadores que tiveram problemas na carne, que Cristo não curou, ele simplesmente dizia o quê? Teus pecados lhes são perdoados. Por quê? Porque a parte espiritual era muito mais importante, sempre foi e sempre será muito mais importante do que a cura da carne. A carne serve para unir as pessoas em oração, ou serve para purificar a pessoa também em oração, para que ela cresça espiritualmente. Serve para tantas coisas, menos para fazer valer aquilo que a gente quer ficar na vida boa, na zona de conforto. A carne não serve para nós fazermos isso. Por isso que ela é o templo do Espírito Santo. Agora, as distorções na carne existem várias. Gente colocando silicone para todo quanto é lado, esse negócio de academia, essas coisas todas, e tudo pelo olhar. O mesmo olhar que contaminou a Eva está manchando e dando euforia para as pessoas serem contaminadas na carne, e vai levar para a alma, porque o importante para eles é ser feliz. A importância para eles é ser feliz. Então eles são capazes de dizer, não importa como, o importante é ser feliz. Então casa, descasa, vai para academia, fica lá um monstro deformado, porque Deus planejou exatamente como você tem que ser até o final da tua vida, e você foi lá e deformou tudo. Fez implante disso, fez implante daquilo, colocou cabelo, tira cabelo, pinta cabelo.
Gente do céu, por uma questão de estética, estética que eu digo aquela estética que lhe causa dano, você colocar uma prótese, você fazer uma intervenção cirúrgica, beleza, gente, isso daí nós temos que entender e muito bem. Mas olha as academias, os confessionários vazios, as academias cheias de corpos sarados, vazios. As igrejas hoje estão formando gente vazias. Eles querem a igreja cheia, aceitando tudo quanto é coisa dentro da igreja, para ter uma igreja cheia de pessoas vazias. E a parte espiritual está se caindo por terra. Por isso que quando Cristo, no versículo 12, olha o versículo, então vocês entenderam, nós entendemos, estamos por entendidos como é ter uma alegria completa. E se a gente não se acha dentro de uma alegria completa, o que está faltando? Jesus. Está faltando Deus na nossa vida, porque Ele mesmo diz aqui: para que a minha alegria esteja em vós, a alegria de Deus esteja em nós, e a vossa alegria seja completa. Se é completa, a gente não precisa procurar em mais lugar nenhum. E aí eu completando no versículo 12, este é o meu mandamento, é Cristo mandando, não é qualquer um falando, é Cristo mandando: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Aí todo mundo pega um cachorrinho, olha, eu amo cachorrinho, eu amo assim, eu amo essa. Não, como é que Cristo amou? Eu já disse isso em vários programas e vou ser repetitivo. A porta é estreita, lute até o seu sangue contra o pecado. Esse é o amor que Ele quer, que você ame o seu irmão, para poder corrigi-lo fraternalmente. Você chegar e falar: meu irmão, a sua salvação depende de mim, e a minha salvação depende de você. Então, para que você me salve, você tem que se corrigir daquilo que você está fazendo. E é assim que tem que ser. Ah, mas eu vou me corrigir aonde? Aí você pega a palavra de Deus junto com Ele, ora, faz oração, reza, peça discernimento no Espírito, porque aí o Espírito Santo virá. Ele virá para instruí-lo no que pedir. E aí você pede a Deus, na pessoa em Cristo nosso Senhor, e pelos méritos de Cristo nós seremos atendidos. A primeira coisa, reconciliação com o irmão, e o irmão reconciliado com a igreja. É assim que funciona a parte espiritual, gente. É assim, não é chamando o cara para ir para um boteco e encher a cara de pinga. Não é levando ele para essas festas, para essas orgias que existem hoje em dia, porque nem festa mais é. É um antro de orgia. Desculpa eu falar assim, gente. Parece duro essas palavras, mas gente muito mal vestida, ou nem vestida estão. É um oferecimento gratuito de algo que deveria ser sagrado para Deus e para você, para todos nós que somos templo do Espírito Santo. É um absurdo ver tudo isso, gente. Pessoas deformadas. A minha esposa não gosta nem que eu vou nesses lugares, porque pessoas que nunca colocou um vestido sequer bem alinhado, quando coloca fica um negócio tão esquisito, porque não sabe se comportar, não vivenciou aquela parte em que a gente valoriza o corpo para Deus. Muito pelo contrário, a pessoa quer valorizar o corpo como se fosse um açougue para as pessoas, porque ali ele ganha estima pública, ela se sente satisfeita, aquela parte da euforia ele vem com agrado, e o inimigo está ali cutucando você: olha, deixa cair um pouco mais o decote, olha, faz isso, faz aquilo, sai com 1, sai com 1000, sai com 20 mil. É isso aí, é o que está acontecendo hoje em dia. Sem dizer que, né? Sem dizer que, infelizmente, é triste notícia. Os filhos atualmente, segundo pesquisa, estão 1% a menos. Pela primeira vez no mundo, estão 1% a menos
do QI dos pais. E aí a gente vê essa vasta multidão de músicas que não servem para nada, alienando os nossos filhos. Esses filmes que muitas vezes desviam todo o caminhar, tiram toda a inocência dos seus filhos. Desenhos então nem se fala, né? Há um absurdo. Os desenhos tirando a inocência dos filhos e tudo mais. E os pais aplaudindo. Por quê? Porque assim ele arruma amiguinhos. Mas vão todos para o inferno. Porque o amiguinho também vai ser contaminado e ninguém fala de Deus naquela casa. Ninguém fala das coisas de Deus. E olha, só para completar isso aqui no versículo 12, se o sujeito ele está regado com essas contaminações, ele não quer nem saber de se aproximar de Deus, como é que ele vai entender? Porque ele quer fazer só os preceitos dentro da igreja. Ele vai lá, comunga, ajoelha, porque todo mundo ajoelha, ele talvez não saiba nem porque ajoelha, você entendeu? Faz o sinal da cruz, comunga e acabou. E se o padre demorar 5 minutos, ele reclama. É assim, cumprir os preceitos. Mas quando você leva a parte espiritual para ela, ela rechaça, ela recusa, ela não aceita, porque não entende e não vai entender nunca. Porque ela já se confortou, já está naquele conforto espiritual das coisas do mundo. E a coisa espiritual das coisas do mundo, nós sabemos quem é. Não? Quer que eu fale? Muito bem. Versículo 12: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ninguém tem maior amor, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Como é que é dar a vida por seus amigos? Olha o exemplo de tantos intercessores que estão na Santa Igreja, rezando, orando, clamando pela santificação da igreja a cada dia, clamando pela santificação do clero. Quantos amigos, como eu conheci a Kátia, depois de um tempo eu vi o esforço dela de buscar intercessão junto a Deus, diretamente em Deus, para que todos aqueles que ela conhece sejam beneficiados com as suas orações. Isso é dar a vida, porque é o mesmo amor que Cristo amou a nós. Ele se entregou, ele se sacrificou, ele se deu em carne e em espírito para nós, para que a gente crescesse espiritualmente e fôssemos libertos e fôssemos salvos. Não é assim? Eu intercedendo por todos vocês, ouvintes, porque é minha obrigação. Lembre-se, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí você fala, mas Senhor, eu fiz festinha lá para os meus amigos, Senhor, eu dei presentinho para todo mundo, Senhor, não sei o que lá. E sabe o que Deus vai falar para você? O próprio Cristo vai falar para você? Não fez mais nada do que a tua obrigação. Esse é o amor, gente. Esse é o amor. É não fazer nada mais do que a nossa obrigação, porque ele falou exatamente para todos nós nessa passagem de São João no capítulo 15. Ele veio de Deus, ele é obediente a Deus e ele guarda as palavras de Deus, e aqueles que estão intimamente ligados com ele faz a mesma coisa. Ele se doou de corpo e sangue, nós temos que nos doar de corpo e sangue. Então ele não vai aceitar nunca que nós cheguemos aos céus para dizer, olha Senhor, eu fiz tudo isso. Ele já sabe como era o seu coração quando você fez, para atrair uma estima pública a você, ou então para barganhar com Deus. Olha Senhor, tá vendo? Ó, eu estou dando esmola agora, ó, lembre-te de mim Senhor, eu quero ser salvo, tipo coisa assim. É esse momento espiritual em Deus, quando ele fala, se tranca no teu quarto, conversa comigo, que eu vou saber te ouvir e te instruir.
É hora que você rasga as tuas vestes e fala: Senhor, eu não estou conseguindo realizar. Eu estou sendo sincero contigo, Senhor. Eu sou fraco, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Me fortaleça, me instrua, sabe? Me purifica. Dai-me a sua graça. Tudo isso porque Cristo quer isso de nós. A sinceridade do nosso não podemos. E não buscar a euforia para nos enganarmos e enganar aqueles também que estão ao nosso redor. Dizendo: pode deixar, eu sou forte, hoje vamos tomar uma para esquecer tudo e tudo mais. É isso que muitos fazem, gente. É isso que esses programas de televisão procuram fazer. Você tem o direito de ser feliz, você pode buscar os recursos que quiser, porque Deus te deu uma inteligência, você é muito querido de Deus, é amado por Deus. Então Ele pode meter as caras que Ele vai fazer o que você quer. Não vai, gente, não vai mesmo, não vai, porque aquelas 5 imprudentes foram buscar óleo. Elas gritaram e bateram na porta quando o cordeiro fechou a porta, o noivo fechou a porta. Poderiam ter justificado: mas Senhor, eu fui lá comprar óleo porque não tinha mais óleo para lamparina, então o Senhor tem que entender. Não entendo, não conheço vós, não conheço vocês. Parece injusto, né? Quando aquelas 5 prudentes disseram: eu não vou repartir o meu óleo com vocês, porque é capaz de eu também ficar sem. Ou seja, a salvação é individual. É individual, mas para que sejamos salvos, nós temos que vivenciarmos como igreja. Porque é ali que vai ser testado e provado o nosso caminhar, o nosso relacionamento em Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa reconciliação através dos sacramentos, da confissão, do batismo, do casamento e tudo mais que nós temos como armas poderosas contra o inimigo. Aí sim, depois, uma euforia branda. Como eu disse no começo, o vinho foi feito para que a gente se alegrasse, não para que a gente se embriagasse. Aí nós vamos ter a alegria de uma reconciliação em Cristo com os irmãos na igreja. Nós vamos ter uma reconciliação com os amigos no trabalho. Nós vamos saber suportar os nossos irmãos que não professam a mesma fé e tudo mais. Esse é o mandamento em Cristo nosso Senhor. Gente, eu agradeço muito a alegria que Deus coloque em meu coração de estar com todos vocês. Eu agradeço muito. E eu gostaria muito em Deus que tudo isso que está sendo falado realmente produza frutos em seus corações, como no meu eu tenho certeza que está produzindo. Pois a luta por uma união pela Santa Igreja, pela santificação da Santa Igreja, os frutos que eu estou produzindo e que eu quero produzir, está tudo dentro da palavra. Então eu reconheço que aquilo que está em meu coração, que toca o meu coração, é de Deus. Não peço para que me sigam, eu peço para que orem por mim, eu peço para que estudem a palavra de Deus, para que peçam discernimento no Espírito Santo, peço para que aprendam a pedir o para que, Senhor, e não o porquê, Senhor. Tudo isso para que possamos crescer juntos. Aí sim, tudo aquilo que eu estiver falando, vocês também vão ser testemunha. E tudo aquilo que vocês falarem, eu vou ser testemunho, porque nós estaremos como uma igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Por isso que eu falei que na novena de Natal que eu participei, foi só pedrada, gente. Foi só pedrada.
Cada palavra que eu dizia, parece que as pessoas não encontravam sinônimo. Elas aprenderam a ficar confortavelmente naquelas palavras únicas que elas tinham em seus corações, e de repente era uma agressão atrás da outra. Se ofendiam com qualquer coisa que se falasse. A nossa igreja está assim. Então precisa de servos fiéis a Deus, perseverantes, que estudem realmente a palavra para que o Espírito Santo possa agir. E eu vou dar um exemplo do porquê estudar a palavra. É um exemplo muito simples, é um clássico para todos nós lembrarmos sempre. Cristo foi levado ao deserto. Cristo foi levado ao deserto para ser tentado, para ser provado. Então todos nós, você pode ver por Maria Santíssima, Moisés, você pode ver por todos nós. Os monges também foram para o deserto, os papas passaram por deserto, todos nós devemos passar por desertos. Só que a mesma astúcia que o inimigo quis usar com a Eva, primeiro com o olhar, aquilo que agradava o olhar, a euforia no olhar, levou Cristo na mais alta montanha e disse o que? Olha, tudo isso aqui é meu, pode ser seu. Olhe para essas pedras e diga para elas se tornarem pães, porque você é poderoso, você recebeu o dom de Deus, você é o próprio Deus, você tem a força de Deus, e pelo seu olhar você vai transformar em pães e vai saciar a sua fome na carne. Falou diversas coisas, não falou? Cristo rebateu com o quê? Simplesmente com a palavra de Deus, com aquilo que já estava escrito, estava nas Escrituras. Por isso que muitos estão sendo enganados dentro da nossa Santa Igreja, inclusive com essa igreja sinodal, essa igreja dentro da nossa igreja, por conta disso. Eu recebo um monte de ataques e eu tenho que, com muita paciência, eu peço a Deus e muito carinho, ficar rebatendo as coisas e mostrando para elas que elas deveriam estudar um pouco mais para não serem enganados, porque está lá no Evangelho dizendo uma coisa muito clara: virá o inimigo fazendo sinais e prodígios até mais do que eu, para enganar até mesmo os escolhidos. Então os escolhidos, os sacerdotes desavisados, papas, cardeais, bispos, sacerdotes, padres, estes desavisados que estão indo pelos prazeres do mundo, pode ter certeza que eu e você, meu irmão, se conhecermos a palavra, quando eles pronunciarem algo que estiver desviando da doutrina, do magistério da igreja, o Espírito Santo vai tocar em teu coração dizendo: olha, não ouça isso, não siga isso, você não deve seguir, não deve se alimentar com essas palavras. Ele mesmo coloca um tampão na sua frente, coloca uma barreira na sua frente, para que você não se deixe contaminar. E logo em seguida, isso eu estou dando um testemunho de vida, logo em seguida ele já te manda a palavra real que está no magistério da igreja. Ele já rebate isso para você, como Cristo rebateu o inimigo de Deus, o encardido, o diabo no deserto. Cristo nos deu uma lição muito grande: conheceis as Escrituras, como Oséias estava dizendo. Deus disse a Oséias: o seu povo perde por falta de conhecimento. E é isso que nós estamos vendo, uma igreja cheia de pessoas vazias porque não tem conhecimento, porque se elas tivessem conhecimento, ao entrar qualquer coisa fora do magistério, pela porta adentro, seja um padre vestido, como eu tenho vários sacerdotes vestidos de tudo quanto é tranqueirada, de palhacinho, de elefantinho, de coelhinho da Páscoa, ou seja, o povo mesmo já reagiria e pediria na hora orações para combater o desagravo. Isso é obrigação do cristão, pedir para o sacerdote para imediatamente o que está fazendo. Isso é sacrilégio. Façamos oração em desagravo ao pecado cometido. Isso deveria ser feito na igreja. Agora veja bem, meu irmão, você de repente vê um sacrilégio desse,
sendo cometido dentro da igreja, você gritar, o que vai acontecer? O próprio povo que está dentro da igreja vai te jogar para fora, que é o que está acontecendo. Sabe o que me lembra isso? Acabei de ser tocado no meu coração. Me lembro quem? Hosana nas alturas, Cristo, nosso Senhor, tal. Chegou lá no final, quando ele mostrou o que era para ser feito, soltem Barrabás, que o negócio é feio, gente. Soltem, nós queremos a Barrabás. Crucifiquem-no, porque é muito forte para nós. Nós não vamos suportar. Crucifica ele e vamos nos livrar dessa encrenca na nossa vida. É isso aí. É o que estão fazendo hoje, soltando a Barrabás. Então, é perigoso a próxima Páscoa a gente não poder mais dizer a frase completa: convertei-vos e crede no Evangelho. Provavelmente, do jeito que está indo com essa igreja sinodal, com todos esses absurdos de magistério que estão atropelando a nossa Santa Igreja, defendido por ministros, por sacerdotes, por bispos na nossa igreja, vai acontecer de nós cantar uma música, Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim na igreja. Porque todo mundo vai aplaudir, vai ser bem aceito, todo mundo vai se regozijar em alegria, exultar em euforia, exultar em euforia. É isso que eles querem. Soltem a Barrabás. Perdão, gente, mas essa exortação era necessária para despertar em nós cada vez mais, para que os nossos pés fixem realmente em terra firme, em rocha sólida, que é Cristo nosso Senhor. Não se deixe levar por essas falsas profecias, por esses falsos ensinamentos, por essas distorções da igreja, porque ela vem sendo atacada há muitos e muitos anos, mas se deu por conta realmente que vingou esse ataque numa contaminação infernal do Concílio Vaticano II para cá, onde deixou as pessoas numa vida light, sem se preocupar com as coisas. Então, gente, estudem, pelo amor de Deus. Se não souberem por onde começar, me procurem. Eu tenho um prazer enorme, eu vou dedicar a minha vida dia e noite para auxiliar no que eu puder, naquilo que Deus toca no meu coração, para instruir a mim, e eu gostaria que instruísse a todos vocês. Isso é importante, gente. Isso é importante. Procurar realmente sacerdotes que lutam pela nossa Santa Igreja, que ainda estão lutando pela nossa Santa Igreja. Procurar ver o que eles falam, principalmente na parte espiritual. Nós temos aquele sacerdote que hoje está muito em evidência, que é o Duarte Lara. Procurem a ele, procurem os vídeos dele, que ele vai falar muito da parte espiritual e da parte que é a parte escrita, a parte do magistério e tudo mais. Dom José Falcão, ele tem mais de 300 vídeos excelentes sobre doutrina, fé, moral católica, sobre tudo a igreja, todo o caminhar da igreja. Realmente é uma sese e é também uma catequese profunda. Dom José Falcão, ele é um bispo, acima de tudo militar, rigorosíssimo, não tem papas na língua. Então se prepare para ser, com a graça de Deus, ofendido, porque isso nos vai despertar a fé em nós. E existem outros bispos maravilhosos, Dom Adair José, temos o nosso querido falecido Dom Henrique Soares, mas deixou assim um vasto ensinamento para todos nós. Temos aí Renato Leite lá em Santo Amaro, que também fala espiritualmente para aprofundar em nossas almas a palavra de Deus. Existem vários, gente, mas para começar, Padre Duarte Lara e Dom José Falcão são dois que eu peço para procurarem. Lá no YouTube tem lá centenas de vídeos de Dom José
dando uma catequese realmente doutrinal da nossa Santa Igreja. Aí sim, quando você ouvir a homilia e não confrontar, tá? Não é uma questão, porque essa questão de guerrinha, essa questão de picuinha, isso é do diabo, isso é do inferno, isso não é de Deus. Mas aí você pode, pelo direito canônico que você tem, conhecendo a palavra, chegar lá e falar para o sacerdote: isso aí está errado, meu irmão. Corrija isso, que você está contaminando a outros, mesmo que ele não aceite, porque vai lhe ser cobrado lá no céu. A sua parte você fez. O sangue dele, se ele morrer em pecado e contaminando os outros, não será cobrado de você. Isso é muito claro na palavra de Deus. Porque se você avisar e ele se converter, realmente ele será salvo e você também. Mas se você não falar e ele morrer em pecado, o sangue dele será cobrado de ti. Então nós temos que prestar atenção nisso. Amém, gente? Vamos encerrar o programa O Canto da Paz, radioondacaieiras.com.br. Todas as terças-feiras, com a graça de Deus, estou sempre com vocês aqui, até quando Deus permitir. Agradeço todo mundo. Dom José. É Dom José Falcão, viu? Kátia. Você escreveu só Dom José aqui. Agradeço e quero estar em Deus, e espero que todos vocês, a partir deste programa, de tudo que já foi falado espiritualmente, esteja em espírito, em Deus, e não mais com Deus. Esteja em Deus, para poder guardar a palavra de Cristo nosso Senhor, porque a igreja vai se refugiar no deserto, conforme em Apocalipse, diante de todas essas heresias e esses sacrilégios que estão acontecendo. Todos serão provados no fogo do cadinho, e a Santa Igreja vai se refugiar no deserto. Aonde é esse deserto? Eu li agora há pouco aqui no Evangelho de São João. É o nosso coração, porque nós vamos guardar a palavra de Deus em nós. Essa vai ser a força, e esse vai ser como se fosse, vocês lembram quando todos foram instruídos para aspergir o sangue de um sacrifício nas portas, para que o anjo da morte não matasse aquelas famílias? É a mesma coisa. Aquele que guardar a minha palavra, esse será salvo, porque esse vai fazer parte da Santa Igreja. Então você tem que aprender a palavra de Deus, tem que guardar os mandamentos no coração e seguir à risca, porque quando a igreja for para o deserto, ou seja, para dentro dos nossos corações, Cristo virá e reconhecerá nós, porque nós estaremos ungidos com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela participação de todos. Kátia, um beijo no coração, um forte abraço a todos os seus familiares. Que realmente o Espírito Santo de Deus faça valer isso em todos nós, e que Nossa Senhora Virgem Santa Maria, Mãe de meu Senhor Jesus Cristo, com São José, com toda a milícia celeste, santos, anjos e arcanjos, e com nosso anjo da guarda, interceda por esta bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, gente. Uma boa e abençoada semana a todos. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.